Oi, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo, entre, a casa é sua e obrigada por me permitir entrar na sua casa também, onde você estiver. Muito obrigada por essa companhia gostosa, porque a cada semana esse encontro se renova, nós ficamos mais pertinhos e eu sei de muita gente que aí do outro lado pode dizer que tem aprendido bastante, tem posto em prática e tem vivido experiências muito significativas individualmente, com a família, e isso pra gente não tem preço, simplesmente não tem preço. Obrigada por você compartilhar com a gente um pouco da sua história também. Você que entra em contato com a gente, que traz aqui alguma queixa, alguma dificuldade, mas também compartilha das suas alegrias como família. É bom ser família, é bom ter alguém para amar, alguém para se dedicar, independente de ser marido, de ser a esposa. Estou falando para gente solteira, estou falando para gente divorciada, estou falando para os viúvos. Não importa o estado civil, importa que a gente pode amar pessoas, pode amar a vida, pode amar, e isso faz toda a diferença. Isso é curativo, isso é extraordinário. Então, que o amor seja derramado em seu coração hoje de maneira linda, plena, é só você se permitir e buscar ver amor além das coisas comuns do dia a dia. Olhe um pouco mais, pense um pouco melhor a respeito das coisas que te acontecem, porque do comum você pode tirar coisas extraordinárias. Obrigada, viu, por seu carinho aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre justamente gente que não sabe amar a vida e aí envenena a vida dos outros. Uau, é isso mesmo. Como lidar com pessoas que envenenam a vida da gente? Os relacionamentos venenosos, os chamados relacionamentos tóxicos. Como lidar com pessoas pessimistas, invejosas. Essa é uma questão que a gente pouco fala a respeito de inveja. Parece que ninguém sente inveja de ninguém, que está tudo muito bem. Isso é só pra gente muito ruim. Será? Como lidar com elas, com pessoas invasivas, com pessoas que são destrutivas do seu modo de enxergar a vida, de falar, de ouvir, de corresponder à expectativa do outro? Tema bom, hein? Traz aqui a sua participação com a gente no consultório de família de hoje. Deixe o seu recado na nossa página facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Combinado assim? Quero saber como você lida com pessoas tóxicas, relacionamentos que envenenam. Tema de hoje, para quem? Meus convidados queridos, junto com você, discutir aqui com a gente. Doutora Raquel Fonseca, bem-vinda! Como é bom tê-la aqui no meu sofá de volta. Olá, é muito bom estar com você e estar também em sua casa, nesse momento, onde vamos conversar sobre coisas tão importantes. Pois é. E também meu convidado, fazia um tempinho que ele não dava umas voltas aqui no consultório de família, mas sim lá no Sem Tabus. Tivemos conversas excelentes. A última você nem sabe, foi assim, ó, como tornar-se a pessoa mais irresistível do mundo. Muito bom o programa. E ele vem aqui comigo hoje porque ele é bom também. Pastor Marcelo, bem-vindo. Marcelo Carvalho. É um prazer sempre voltar aqui ao programa, Darleide. Obrigada. E junto com os meninos e as meninas aí da Novo Tempo. Que ótimo, muito obrigada. E aí, o que vocês acharam do tema de hoje, pastor Marcelo? Bom, é no mínimo envolvente, né? Não Porque é? eu acho que todo mundo tem um tóxico perto de si. Só que eu acho que ninguém nasceu para ter dom para ser barata. Aliás, nem barata gosta dessa vida tóxica, não é verdade? Então, eu acho que como também o telespectador não quer ter pessoas assim ao seu lado, eu acho que o programa vai valer bastante a pena. Muito bom. Raquel Fonseca. Bom, eu vou pegar aqui uma continuação da fala dele. Mas e se nós estivermos falando hoje para uma pessoa que tem sido tóxica? É a sua chance. Fica ligado nesse programa de hoje, porque poderão haver aqui sugestões de como a pessoa passar a irradiar boa influência. Porque tem muita gente, Darleide, que se acha tão ótima, mas é tóxica. E você tocou num ponto que é a questão da inveja. Isso é muito sério. Posso acrescentar mais uma coisa? Fique à vontade, o programa já começou e é de vocês. Eu tenho dito que há os que são traficantes. E, em geral, a sociedade condena os traficantes. Mas será que estão condenando os traficantes que levam informações de um lugar para o outro, falando mal das pessoas? Elas traficam uma má influência. E onde elas chegam? Elas têm algo para dizer de ruim lá de onde vieram. Uau, já é para começar assim por alto. Pensando, Marcelo, nesse tema, a gente normalmente lembra justamente de outros, né? E aí tem mais dificuldade de se identificar como uma pessoa invejosa, uma pessoa tóxica, vamos resumir assim, uma pessoa que envenena o ambiente em que está, por ter os sentimentos já envenenados. Então, assim, é bom a gente fazer essa divisão. Há pessoas que me cercam
que intoxica o meu ambiente, a minha Sim. vida, mas eu também posso ser Claro. esse traficante, né? Às vezes, como a doutora Raquel falou, às vezes eu acho que eu estou arrebentando de bom. E eu estou sendo a pior desgraça para a vida do outro. Né? Às vezes o outro também tem essa percepção. Nossa, eu estou fazendo tudo de bom para você e você não está entendendo. Eu trabalho numa escola, como você bem sabe, e às vezes as mães elas ficam loucas da vida. Mas, pastor, eu faço tudo pelo meu filho, eu tenho uma preocupação exagerada com ele. Por que ele está se comportando dessa forma comigo? E aí eu tenho que dizer para ela, pois é exatamente isso que o seu filho não quer. A senhora está sufocando de uma maneira tal que a senhora está sendo tóxica. Então ele está indo atrás de outras pessoas, porque ele já não aguenta mais estar perto de você. Então você está me dizendo que os pais podem também envenenar a vida dos filhos? Qualquer pessoa, em qualquer motivo, em qualquer sociedade, eu posso ser tanto tóxico, como eu posso ser um bálsamo para a vida do outro. Aham. Então, eu tenho que estar sempre ligado no meu desconfiômetro para eu perceber o que eu estou sendo neste momento. É claro que é impossível você evitar o tempo todo você ser tóxico. Porque às vezes você está sendo muito bom e o outro está te enxergando como tóxico. Pastor Marcelo Carvalho, ele é responsável pelas escolas adventistas aqui no Vale do Paraíba. Ele lida com os pais e com os alunos e com os professores. E então ele tem essa vivência muito de perto com essas relações família, com as relações da família. E aí consegue entender justamente que há relações muito tóxicas entre pais e filhos, filhos e pais, Sim. e no ambiente de família. E você sabe que muitas vezes nós estamos aqui no consultório de família falando justamente a respeito disso. Isso se dá muito facilmente no ambiente familiar, não é, Raquel? E as relações precisam de espacialidade. Da mesma maneira que as pontes, quando são construídas, já se deixa um vão, um espaço. E nesse caso que ele colocou, assim, mães que enlouquecem os filhos, e elas dizem que elas enlouquecem, elas usam essa palavra da Leide. E quando elas usam essa palavra, isso se torna verdade. Achei interessante uma coisa na fala do pastor Marcelo, quando ele diz que a pessoa é tão boa. E, na verdade, Darleide, há uma certa rejeição aos bons. Quanto melhor uma pessoa se torna, muitas vezes ela é rejeitada, justamente porque na presença desses que são bons é que se percebe os que são maus. Aqueles que estão tóxicos, num estado atual onde se encontram tóxicos. E eu quero acrescentar uma coisa, muito interessante isso que o senhor acabou de falar, e principalmente porque o senhor está lidando dentro de um universo que está formando a liderança de amanhã. São esses jovens enlouquecidos pelos pais ou pelas mães, com esse excesso de preocupação, que estarão amanhã ocupando esses lugares onde hoje estamos nós. E que preparo eles têm para isso? Como estão as emoções dessas pessoas? E a outra coisa que eu quero acrescentar, Darleide, é que uma pessoa, ela é o resultado das 5 pessoas com as quais ela mais se relaciona no momento. Olha, que interessante. Então, com quem Deixa eu contar você aqui, está estou me se relacionando agora com o relacionando? Marcelo, com Raquel. Então, estou dando uma olhadinha aqui geral com as minhas câmeras. Então, nesse momento, você está me influenciando de alguma maneira. Ele também. E quando nós 3 sairmos daqui, nós 3 estaremos levando para onde formos algo dessa relação. É tão rápido. São por 50 minutos, mas é real. Nós nos influenciamos. No entanto, essa sua fala, eu creio que ela tem algo de maior profundidade quando eu penso em pessoas com quem eu me relaciono por mais tempo, que é a minha mais influência de significativas, todos né? os dias, que são mais Sim, significativas. Aquelas pessoas com quem a gente esbarra ou com quem a gente convive por poucos minutos, poucas horas, tem influência? Tem, porque Tem. ninguém passa pela vida da gente inócuo, né? Exato. Mas, assim, se eu pensar nas pessoas com quem eu me relaciono mais diretamente, Isso. diariamente, são elas, então, que 5. me influenciam. E aí você pode anotar o nome das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Já viu pessoas que são pobres e elas dizem assim que jamais terão dinheiro, que jamais sairão dessa situação de pobreza ou de miséria. E isso, ela está se relacionando com outra pessoa que pensa da mesma maneira, e outra pessoa, e outra pessoa. E eles falam entre si, criando um ciclo vicioso dessa verdade, que se torna verdade. E por qual razão? Alguns rompem esse ciclo,
rompem a pobreza, a miséria, prosseguem, estudam. Então, os relacionamentos ao nosso redor, é verdade, eles acabam sendo determinantes em relação a quem eu sou hoje. Perfeito. Claro que nós também levamos 5 pessoas dentro de nós que você nunca vai conseguir deixar de não levar. Que é a sua mãe, depois o seu pai, os mundrungos dos seus irmãos, não é verdade? Quem os tem ou teve. Exatamente. Mas irmão você nunca deixa de ter. Mesmo que você não tenha os biológicos, você vai ter primos ou você vai ter os colegas da quem você sala de aula. escolhe para ser seus irmãos. É né? verdade. Então, assim, essas pessoas, o meu pai pode morrer na minha infância. Não tem problema. Ele vai estar sempre dentro de mim, porque você internaliza essas pessoas. Dificilmente eu vou internalizar pessoas com quem eu convivi no espaço de 5, 10, 15, 20 minutos. Elas me influenciam naquele momento. Claro que elas vão deixar sementes dentro de mim. Agora, a influência de uma mãe, de um pai e dos irmãos, da família, isso é para sempre. Né? Tanto que Lacan dizia o quê? A mãe ela pode ser a maior bênção na vida de um filho, mas ela também pode ser a maior maldição. Pode ser a pessoa mais tóxica que essa criança vai ter. Então, nós precisamos, todas as pessoas precisam estar sempre fazendo aquela reflexão. O que essas influências, essas maiores influências que eu tive na vida, como é que elas estão me influenciando agora? Por exemplo, a relação, existe uma tese doutoral, saiu em livro, né? O fator pai. Esse camarada mostra da seguinte maneira: a minha relação com o meu patrão, ela é absolutamente equivalente à minha relação com o meu pai. Porque o pai é aquele que aponta fora de casa. E quando eu chego lá, eu estou sempre cobrando do meu pai aquilo que eu gostaria do meu chefe, aquilo que meu pai fosse. Então, quando você para e pensa um pouquinho no seu chefe, e você olha lá para trás, você fala, rapaz, e não é que é lá que está o segredo, né, de eu me relacionar aqui? Então, muitas vezes o chefe está sendo cobrado de uma coisa que ele não tem culpa nenhuma. O meu pai não foi bom lá no passado, e agora eu estou cobrando desse homem que coitado dele. Né? Então, eu enxergo o meu chefe como tóxico para mim, mas, na verdade, ele não é. Eu já estou intoxicado lá do passado. Eu não resolvi lá na minha adolescência. Então, aí eu trago compartilhar isso para cá. dentro disso algo pessoal? Deixa eu só ver se ficou claro assim. Então, você está dizendo que quando eu me deparo com uma hierarquia, eu reajo como eu reagiria ou muito, sim. lá atrás com a figura paterna. Sim. É isso, Raquel. Você ativou muitas memórias minhas. Ele é assim. Essa relação é a mesma da pessoa em relação a Deus. Há muitas pessoas que deixam de entender Deus como um pai em função do tipo de pai que teve na infância. Só que agora você cresceu, agora você escolhe, agora você decide. Outra coisa, eu tive por um período uma funcionária e era uma excelente moça. Ela era de uma eficiência fora do comum. Porém, se eu perguntasse algo que faltou ou um recado que deixou de ser dado, ela dava uma travada e tinha uma reação que era negativa. Até que um dia nos assentamos para conversar sobre isso. Naquele tempo eu nem era coach. Eu já era coach, porque o treinador sempre existe dentro de toda pessoa. Mas quando eu conversei com essa pessoa, ela mesma, eu disse exatamente isso, pastor Marcelo. Ela disse, eu vejo em você a figura do meu pai, você me perdoa? E começou a chorar, e ela começou a falar, e começou a se abrir. Isso é real. Eu já encontrei ao longo da minha carreira profissional, e já fui chefe de muitas pessoas, fui líder e fui treinadora de muitas pessoas. Exatamente isso que ele está falando na vida real. Quando a pessoa consegue identificar e reconhecer, ela supera e prossegue, Darleide. Porque a dificuldade é até que a pessoa esteja enganada, porque ela só está enganada. Mas quando ela percebe, a partir daí ela tem a cura e ela pode prosseguir sendo ela mesma. Vou propor que a gente passe um pouquinho da relação pais e filhos, Isso, claro. entremos para casais e depois amizades. Tem umas amizades que só Jesus não causa. Só para lembrar o seguinte, Darleide, aquilo que ela disse agora. O tóxico significa que a pessoa está doente, mas ela não está morta. Então, existe uma esperança de você fazer o quê? Você dá a volta por cima. Então, tem gente que fala, não, a minha vida acabou por aqui, todo mundo não presta, eu não vivo bem com ninguém. Não, você só está intoxicado ou os outros estão te intoxicando. Ou os outros estão intoxicados. Mas há esperança para você dar a volta por cima. E eu acho que essa é a proposta nossa aqui nesse programa. E dentro disso, por favor, se torne uma pessoa esperançosa. Porque a pessoa pode ter a esperança,
mas ela deixou de ser esperançosa. E uma pessoa esperançosa, ela gera novas esperanças ao redor dela e ela rompe com as relações tóxicas e ela deixa de ser tóxica. Isso, pastor Marcelo, é fundamental. O senhor é ótimo, hein? Ele é, gente. Vamos lá, você aí de casa convive com que tipinho de gente? E você é que tipinho de gente na vida dos outros? Você é aquela pessoa que é curativa, é aquela pessoa que oferece um ambiente terapêutico até só pela tua presença, pelo seu sorriso, pela sua fala, pela sua existência, ou você, em sua existência, já exala aquele, sabe, aquele desafeto, aquele sentimento ruim de que quem está aí perto de você ou tem pena, tem dó, pobrezinho, tão triste, fica parecendo aquele velório em que as pessoas vão visitar com dó. O que você quer para a sua vida? E como você lida com gente invejosa, com gente invasiva, com gente que suga você? Tem tantas situações que a gente pode jogar aqui para conversar a respeito de como ser alguém que envenena a vida do outro e como lidar com elas. Como dizer, chega, para. Vamos pensar nos casais. Há esposas que envenenam a vida do marido e há maridos que envenenam a vida das suas mulheres. E aí, como é que a gente lida nesse ambiente? Marcelo, não foge, Marcelo, vai lá. Bom, Salomão disse o seguinte: a pior coisa que tem é você morar debaixo do mesmo teto com uma mulher rixosa. É com uma goteira que fica tunk na sua cabeça, né? Tem dia que dá vontade de pegar ou chacoalhar ou cortar o pescoço, porque você não aguenta mais aquilo, né? E ele disse, né? Você pode morar numa choupana e pode ser feliz, se a mulher é feliz. Agora, se essa mulher ela é tóxica, aí é difícil. Mas, obviamente, a proporção é a mesma, né? É vice-versa. Eu diria o seguinte, Darleide, primeiro a gente tem que, antes de você se casar, seria muito bom você se curar dos seus traumas lá do passado. Né? Para você entrar numa relação, não é que você vai entrar perfeito. Não. Todo mundo vai trazer a sua humanidade e a sua história para dentro da relação. Mas isso vai ajudar demais. Né? Outra coisa, quando você se cura, ao você viver com o outro, você não vai cobrar aquilo que não foi feito por você na relação familiar. Né? Isso cura demais. Né? Porque eu não passo, não, a minha mãe fazia assim, você tem que fazer. Não, peraí. Então, o meu pai, eu esperava essas coisas. Meu pai não me deu, então você tem que me dar. Há muitas mulheres que cobram isso do marido, sendo que o marido não tem culpa nenhuma. Né? Então, isso ajuda demais. Outra coisa, quando eu entendo os papéis familiares, o que se espera de um homem, o que se espera de uma mulher? Não dá para você entrar num casamento pensando assim, não, o amor resolve tudo. Não existe amor, amigo. Tem que pagar a conta, tem que lavar louça, tem que cuidar das crianças. Isso aí é a realidade. Né? Então, quando eu entro num casamento, eu tenho que saber o que se espera de mim, o que eu devo fazer. Eu tenho capacidade e condições para fazer isso? Então, eu entro no casamento. Se eu não tenho, é melhor não entrar. Agora, se eu estiver lá dentro, eu tenho que assumir a minha postura e viver da forma como se espera de mim. Né? Quando a gente tem essa consciência, é interessante. É uma pena que só quando você vai ficando mais velho, que você vai se desarmando, né? As defesas do eu elas vão se tornando menores, e aí você fala assim, não, eu aceito. Quantos homens que levam 30 anos para lavar uma louça para a esposa? Aí a esposa já perdeu a esperança, né, doutora? Já perdeu a esperança. Não, ele nunca vai fazer isso. Aí um dia, ainda bem que alguns, pelo menos no fim da vida. Antes tarde do que nunca. Exato. Né? Mas, poxa, não daria para ter sido feliz todo esse tempo? Né? Ajudar a cuidar das crianças, a limpar as crianças quando são pequenas. Por que não? Ter perdoado. Tudo isso traz... E ter perdoado, né? Tantas coisas, né, que tornam tóxicas a relação. Há poucos dias, um homem escreveu, quando eu estava fazendo consultório de família, no rádio. Toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós estamos ao vivo na Rádio Novo Tempo, com um consultório de família, e como acontece aqui. Só que no rádio, essas perguntas vão chegando e a gente já vai respondendo à medida que o tempo permite, como tantas vezes é aqui, né? E aí um homem traz a seguinte história. Ele tem 13 anos de casado, 2 filhos, mas ele não consegue perdoar o passado da esposa dele. E ele diz assim, eu penso em divórcio, eu penso em separação, eu penso, há 13 anos. Quer dizer, ele intoxicado, ele envenenado e certamente essa relação também envenenada. Então, além das coisas comuns e diárias, né, que cabe a esse homem fazer, a essa mulher fazer pelo compromisso conjugal, ainda há essas questões mais agravantes que envenenam a alma. Né? E a palavra diz assim que leva até para o inferno.
Então, estas são gravíssimas e as mais difíceis de lidar também, não é, Raquel? Sim, a palavra do Senhor diz que é essa raiz de amargura que você precisa livrar-se. Pense nessa raiz como contamina você mesmo e depois está contaminando sua esposa, seus filhos. Esse cidadão, ele já está divorciado. Esse casal já está separado dentro da casa. E o pastor, as coisas que ele colocou agora, o pastor Marcelo, eu fiquei muito atenta, são todas verdades ideais. Só que agora eu vou trazer o drama aqui para o consultório. Nós estamos falando para casais que já se casaram, que estão vivendo em desarmonia, em desacordo e em desespero. Olha, 3 Ds aí, desarmonia, desacordo e desespero. Saiu, foi natural. O que é que podemos, nesse momento que estamos aqui, ser uma bênção para que eles eliminem o que há de tóxico? Darleide, eu gosto de falar um pouco sobre esse tema e com pessoas que são viciadas. Eu tenho falado com algumas pessoas que são viciadas. O que é que se faz para que uma pessoa elimine um vício? E aí, quando falamos em vício, falamos da bebida alcoólica, do cigarro e falamos das drogas. Como essas pessoas são tratadas na sociedade? Então, se uma pessoa quer deixar as drogas, quer se livrar, o que é que essa pessoa faz? Ela busca ajuda. Então, ela vai buscar um psiquiatra ou ela vai buscar uma pessoa especializada. A família entra no apoio e, muitas vezes, mudam de bairro, mudam de rua, mudam de cidade, mudam de estado. É assim? Para lidar com os... Um vício, né? É um vício. Agora, o que é que as pessoas estão fazendo nos seus lares? Será que está na hora de mudar de casa, mudar de bairro, pegar tudo o que tem ou deixar tudo o que tem e ir embora para uma nova vida com essa família, com essa esposa, com esses filhos? Ou então, limpar a casa, pintar a casa, comprar tinta, pinta o quarto. Eu pintei o meu outro dia. É tão bom. As pessoas precisam fazer mudanças. Ação, Darleide. E eu faço um pouco de separação, pastor Marcelo, entre sentimentos e entre emoções. E as pessoas estão vivendo de emoções. Emoções estão atrelados a momentos, Darleide. Sentimentos são sentir... É a parte mental do indivíduo. E a emoção é como a pessoa processa, embala e entrega seus sentimentos. Há pessoas que estão voltadas à tristeza. E o que elas fazem na tristeza? Elas vão se afundando, elas vão falando da tristeza, elas vão contando cada vez mais. Elas ligam para você, para mim, elas escrevem e elas só contam da tristeza. Quando é que elas vão falar de algo de bom da sua vida? Quando é que elas vão olhar para si próprias e identificarem nelas um potencial para serem felizes, para serem ricas, para serem abundantes, para mudar? É possível mudar. Depende da pessoa. E eu sei que nós estamos falando para muitos lares que estão destruídos. É possível reconstruir? Hoje, agora. Depende de você. Ok. Dizer o quê? Leide, posso dizer só uma coisinha assim, mas assim, dizer que está em nossas mãos, claro, a capacidade assim, opa, então tá, tem algo bom nessa mulher que eu posso ainda validar, tem algo bom nessa família, tem algo bom, mas fica focando no veneno, e há um veneno que assim, fora de validade, porque é um passado que assim, só eu me importo com ele, porque ela já superou, as pessoas nem lembram mais, então está realmente em nossas mãos. Como sou pastor, é muito comum a gente ver na igreja, às vezes nós passamos a impressão, nós pastores, de ficar focando no pecado. Tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Meu amigo, se Jesus já veio, já me perdoou, me deu a sua graça, me deu a sua salvação, para que eu vou viver de pecado? Eu tenho que viver agora das realidades eternas, né? Das realidades celestiais. E há tanta coisa boa, né? Para se pensar. Uma coisa que eu acho que é extremamente desintoxicante é você ir atrás da arte. Tem tanta arte, tem tantas coisas bonitas na arte. Ou você ir atrás da natureza, ou você praticar esportes. Tem pessoas que elas ficam chocando o ovo dentro de casa o tempo todo. Aí o próprio ambiente da família chega uma hora que chega a ser insuportável. Porque é o quê? Vai ficando cada vez mais tóxicos, né? Os animais, eles são assim. Todo animal, quando tem a sua cova, chega uma hora que eles fazem o quê? Eles dão uma volta e tem hora que eles trocam de cova, porque eles sabem o quê? Que todos aqueles bichinhos que vivem neles estão ali naquele ambiente, não vai adiantar viver ali. Então, eles têm que trocar de cova. Aí vem um outro que já tem anticorpos para aquilo e vai conseguir viver naquele momento. Moisés dá, por exemplo, um outro desintoxicante. Não more com a sua sogra.
Boa. Já que nós estamos falando de casamento aqui, Aham. né? Isso aí ele foi claro. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e viverão os dois uma só carne. Isso mostra o quê? Que a relação familiar ela tem que ter limite, ela tem que ser protegida para que os elementos externos não tornem essa relação mais difícil do que ela já é. Mas que é possível ser feliz, é possível. Então tá, nós vamos para o nosso intervalo e na volta a gente continua ainda falando da relação conjugal e aí vamos falar um pouquinho de amizades também. E aí, desde o comecinho do programa, nós estamos falando com você, de como você olhar melhor para si, estamos falando de nós mesmos e estamos falando de como nos colocar, nos posicionar para também nos defendermos. A gente precisa aprender a se defender, né? Quero ouvir isso de vocês também, porque, ok, já entendemos que os recursos estão comigo, as condições agora nas minhas mãos, eu preciso trabalhar com elas. Mas eu também preciso me defender, me posicionar. E destruir, que a melhor defesa é o ataque. Para com isso. Destrói isso em nome do Senhor. Hoje, a partir de agora. Vamos Muito falar bem. disso daqui a pouco. Quero saber mais disso. Nosso intervalo é rapidinho, só indico para você a revista Fique Leve, que você pode pedir para a gente no nosso site, novotempo.com/consultório. Aqui, ó, Fique Leve. Princípios básicos para uma vida saudável e feliz. Tudo a respeito de saúde física, saúde mental e espiritual. Para você pôr em prática, e isso vai dar uma guinada na tua vida. Preste atenção, de verdade. Se você, o mínimo de mudança a que você se dispor a aplicar na sua vida faz total diferença. Combinado assim? Nós vamos então para o intervalo, voltamos com você aqui no Consultório de Família. Hoje conversando com a doutora Raquel Fonseca, com o pastor Marcelo Carvalho sobre relacionamentos que envenenam. Bom, hein? Até já! Vamos então aqui continuar conversando sobre relacionamentos que envenenam. E eu quero dar uma dica para você. Tem pessoas que você está pensando agora, queria que ele ouvisse, que ela ouvisse. Compartilha nossos programas. Depois nós postamos tudo nas redes sociais, nós postamos no Facebook do programa, que é consultoriodefamilia.nt. Nós temos o nosso canal no YouTube, você também pode se inscrever e pode chamar outras pessoas. Compartilhe, diga o que é bom. Use as redes sociais para realmente fazer a diferença. Então, nós estamos o tempo inteiro trabalhando para o que acontece agora repercuta na sua vida e continue reverberando na vida de outros e esse conteúdo possa chegar a muita gente e você pode ser o meio para fazer isso, combinado assim? Gosto muito da sua companhia, obrigada a você que está chegando agora, esse é o seu consultório de família, é o lugarzinho em que a gente para pensar a respeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do ambiente em família, mas principalmente do ambiente aqui, ó, no coração da gente, porque é no coração da gente que se faz grandes coisas. É a partir de nós que o ambiente pode ser ruim ou pode ser um ambiente muito bom, a partir da nossa disposição, apesar dos outros, apesar do que façam, apesar do que digam, acaba no final das contas sendo você quem decide. Aqui falamos sobre ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser filho, sobre ser gente. Então esse programa é nosso, para mim, para você aí de casa e para os meus convidados. Tenho aqui hoje a doutora Raquel Fonseca, ela é Master Coaching, ela é uma treinadora de sentimentos, de emoções, de atitude na vida e acompanhado também do pastor Marcelo Carvalho. Ele é pastor e lidera muito de perto jovens, adolescentes e famílias de modo em geral na rede de escolas adventistas aqui no Vale do Paraíba. Não é isso? Uma vez, gente, deixa eu contar uma coisa. Uma vez nós estávamos fazendo o programa Consultório de Família na rádio. E eu apresentava o pastor Marcelo quando na época ele era capelão da escola adventista, de uma escola. Hoje ele está à frente de todas as demais escolas. Que são quantas escolas? 9 escolas. 9 escolas. E aí eu estou ali lidando com ele, pastor e capelão. Misturei tudo e falei pastor pastelão. Imagina, ao vivo. Aí, assim, ele Acontece. É tão bom que ele ainda aceita voltar aqui no meu programa. Acontece. Pastor, vamos lá. Vamos lá. Raquelzinha. Fazer o quê, né? Vamos nos recompor. Olha, pastor, Pois é. de público, perdão, viu? Não, sem problema. Pro mundo inteiro, né? Sai cada um mandando
Ele é é. ótimo. O melhor de tudo dos meus convidados é ter, assim, amigos, parceiros, Claro. gente que, assim, Sempre. brinca, fala sério, se disponibiliza. Pastor, o senhor pode vir atender o convite. Raquel, você pode vir gravar comigo hoje ou ao vivo, a hora que for, eles vêm, são disponíveis e são amigos. Então a Porque gente brinca assim. nós amamos você. Ai, adoro. Amamos a sua forma de falar. Obrigada. Essa maneira segura, autêntica, real, esse compartilhar de você. Só por isso eu venho Só aqui, por sento isso. no seu sofá. Assim, me expondo também. Faz parte da nossa desintoxicação. Ai, Não é que verdade? delícia, que delícia. Vamos lá, algo mais a dizer a respeito dos casamentos onde um intoxica o outro, onde um envenena o outro? Olha, tem uma ilustração que um professor meu e depois um outro professor, numa palestra que eu assisti, que diz o seguinte, que uma relação como essa, ora, um é o copo, o outro destila aqui dentro o veneno para que aquela pessoa beba. Ora, o outro é o copo. A relação tóxica é isso. Um destila o veneno e o outro toma. Até quando você vai permitir que isso aconteça? Ora você ser o copo, ora você ser o veneno. Então, é uma relação viciosa. Como romper isso? Através das boas palavras, através de você olhar para você mesmo e ver o que você tem de bom e que você pode ser um presente para o outro. Eu costumo falar para o Marcondes, e eu espero que ele assista esse programa. Por favor, me dê razões cada vez maiores para eu admirar você. Então, o homem, o Marcelo, ele pode desenvolver atitudes admiráveis. E eu desejo surpreender completamente as minhas filhas, aos meus amigos, a Érica, que é minha amiga, que me acompanhou aqui hoje. Um beijo para a Érica Garcia, que está aqui nos bastidores acompanhando a gente. Eu desejo ser um presente. Então, você pode ser muito melhor do que é em todas as áreas da vida. Então, seja, isso é uma escolha, isso é uma decisão. E, Darleide, quando as mulheres decidem ser inteligentes, os homens passam a apreciar. Tem razão, Marcelo? Comenta a respeito, Marcelo. Bom, o homem, nós já comentamos em outro programa, né? O homem que vale a pena, ele sempre gosta de mulher inteligente. E não daquelas esfinges, né? Que aparecem por aí. O homem gosta dessa mulher que sabe o jogo do amor. Ela sabe quando estar e quando não estar. E deixa saudades quando Exato, não está. exato. Ela é A falta, bem-vinda né? até Isso. quando não está. Sim. A falta é que me faz sentir a presença do outro, né? O desejo de eu estar com o outro. Olha, eu preciso estar com essa pessoa porque essa pessoa me faz tanta falta, mas me faz falta do quê? É interessante, Darley. Tem gente que gosta e sente prazer em pessoas tóxicas. Vamos, a gente não. Viciadas. Isso. Então eles vão só atrás de gente assim. E mas só o homem. atrai gente assim. Isso. Só que aquela pessoa que está assim bem, ela quer o quê? A não tóxica. Ele quer aquela sã. Então, essa mulher, ela tem um valor incrível na sociedade. Né? O homem que vale a pena está atrás dessa. E isso aí fica a dica para você que está solteira. Olha aí. Né? Nós, homens, gostamos de mulheres assim. E tem um detalhe para as que estão solteiras. Se você deseja, de fato, ter seu lar, para de andar com as solteiras. E mulher casada, que começa a andar com as solteiras, elas estão procurando uma forma de destruir o lar. Sabe por quê? Porque até 3 posições há uma reverberação de influência. Os amigos dos meus amigos influenciam diretamente você, Darleide. Então, se você quer mesmo se casar, precisa dar uma olhada como é a mulher casada. Como ela se comporta, como ela faz. E você pode mudar. E pode mudar em até 4 meses a condição de ser uma mulher só. E melhorar. Gente, vamos fazer então um programa específico sobre isso? Uau. Marca que ali do outro lado, pede que pra mais, sua diretora o que anotar, por mais me favor. pedem é assim, Darleide, tô solteira, quero casar, tô divorciada, quero casar, enfim. Mulheres casadas que querem ter filhos precisam andar com mulheres que já tiveram filhos. Darleide, existe aí, e isso é científico, e o que eu estou falando é porque eu tenho estudado esse tema de emoções tóxicas e do poder
que há nas conexões. Tem um livro com esse nome, O Poder das Conexões. São 2 cientistas americanos falando exatamente que os amigos dos amigos dos seus amigos influenciam diretamente você, sem que você os conheça. Por trás de nós existe uma rede de conexões e nós estamos trazendo essa rede de conexões para cá. Eu desejo estar conectada a pessoas como você. Eu estou conhecendo hoje o Marcelo. Marcelo, como é bom ouvir o que você está falando. Então, eu posso ficar mais tempo perto dele. A minha rede, sou eu quem estabeleço. Eu escolho os meus amigos. E você pode escolher mudar de vida. E você pode romper completamente toda a toxicidade que há. Em quanto tempo? É hoje, é agora. Darlene, nós estamos falando no começo do programa sobre a questão da inveja. Isso. Melanie Klein foi uma psicóloga que estudou assim com bastante propriedade, né, na década de 30, 40, 50, e ela descobriu o seguinte: a criança, o bebê, quando nasce, ele olha para a mãe. O que a criança vê? Ela vê o seio. Só que aquele seio, ele é tão maravilhoso para ela, que ela faz o quê? Incrível. A criança sente inveja do seio. Então ela faz o quê? Ela destrói o seio, para que ela consiga fazer o quê? Para que ela consiga administrar esse seio. Se a mãe é suficientemente boa, o que a criança faz? Se a mãe consegue aguentar essa destruição, a criança começa a perceber assim: eu não sou nada, minha mãe é tudo. E mesmo eu a destruindo, ela aguenta. O que a criança faz? Aí vem o sentimento de gratidão. E é justamente neste momento em que a pessoa coloca o quê? A base das relações que ela terá o resto da sua vida. Então, tem mães que não compreendem essa questão. Tem pessoas, amigos, né, e familiares. Veja. Se o meu filho está me destruindo, não é porque ele não me ama. Você nunca destrói, você nunca sente inveja de uma coisa ruim para você. Você sempre sente inveja de uma coisa que é boa para você. E nós nunca vamos destruir aquilo que é ruim para nós. Nós vamos destruir aquilo que aquilo é tão bom, é tão maravilhoso, que eu preciso destruir para aquilo caber na minha vida. Entendeu? Por isso que a criança, ela tenta, na adolescência, quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando, porque eu tenho filho adolescente. O camarada te acaba, ele te destrói. Mas não significa que ele não te ama, pelo contrário. Ele te ama tanto que ele quer te diminuir para caber aonde? Dentro dele. É porque a cabeça dele é pequena. Ele se sente tão pequeno que ele tem que colocar tudo aquilo que é tão grande dentro dele mesmo. Existe também essa proporção dentro do casamento. O camarada, você pode ver que a maioria dos caras que matam a esposa, eles amavam extremamente a mulher. Fala desse amor, vai. Esse é o amor que faz mal, né? O amor que mata, né? Mas ele não entende, né? Ele não compreende ele entra no estado a dimensão. de patologia, de doença. Né? Mas para ele, na cabeça dele, ele ama demais. E de maldade, de ruindade. E ele não consegue viver sem aquilo. Né? A mesma coisa nas relações de amizade. Às vezes o seu amigo gosta tanto de você que ele começa a te destruir por detrás. Você fica com ódio, você fica com rancor. Claro que eu não quero um amigo que me traia. Ninguém quer. Vamos ser sinceros. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, você me ama? Ah, não, Senhor, eu te amo. Eu te amo. Perguntou 3 vezes. E o que Pedro tinha feito com Jesus? Eu não tinha traído? Tinha traído. Mas eu te pergunto, Pedro não amava mesmo a Cristo? A gente sabe que amava. Só que Jesus era tão incrivelmente divino para ele, que lá na sua humanidade ele fez o quê? Ele vai e traz Jesus. Então, assim, quando eu estou no meu relacionamento com os outros, eu tenho que ter essa maturidade para saber o que acontece no coração do outro, para saber o que acontece também no meu coração. Né? Às vezes a gente passa uma cera tão grande na humanidade que parece que tudo vai ser céu de brigadeiro e com bolinhas cor-de-rosas. E não vai ser assim. Toda relação humana, ela tem coisas que eu compreendo, tem coisas que eu não entendo, tem coisas que nem o camarada fazendo aquilo comigo, se eu sentar com ele, eu perguntar, por que você age assim? Ele não sabe por que está agindo dessa forma. Né? Para isso tem que haver o quê? A tolerância, o perdão, o amor. Por isso que a gente toma a Santa Ceia. E lembre-se que a Santa Ceia no primeiro século se tomava quando? Todo santo dia. A substituição lá daquele sacrifício que era feito todo dia de manhã e todo dia à tarde lá no santuário, o cristianismo passou a adotar o quê? A Santa Ceia. A Santa Ceia era diária na vida dos cristãos do primeiro século. Porque Jesus sabe. Dentro de um dia, quantos desaforos eu não falo para minha mulher? Quanta coisa que um pai não fala para um filho. Os meus amigos, né? Tem hora que eu os mando para aqueles lugares que nem o diabo quer ir. Não é verdade? Lá no fundo do meu coração, na minha humanidade, eu faço isso. Mas para isso existe o quê? Para isso existe a bacia, para isso existe a toalha e para isso existe a ceia. Olha, vamos resolver o nosso problema aqui. Por isso que Paulo fala o quê?
não chegue o pôr do sol sobre a sua ira. Não vá dormir com ira no seu coração, para não ter as Aí raízes de está amargura. falando das emoções. Gerencie suas emoções. E da maneira positiva, de maneira correta. Exato. Sabe que eu lembro de uma amiga que compartilhou publicamente, inclusive nas redes sociais, quando ela ficou assim muito chocada com a declaração de uma moça que fez amizade com ela, passou a frequentar a casa dela, convivia com os filhos dela e tinha então se estabelecido ali uma relação amistosa, uma amizade. E depois aquela moça sumiu da casa, se excluiu das redes sociais e desapareceu. Achou estranho, deixou passar. Um dia, aquela moça volta e confessa, entra em contato com ela e confessa: eu tinha inveja da sua casa, eu tinha inveja da sua relação com seu marido, eu tinha inveja de você com seus filhos. Eu queria muito ter a sua vida para mim e assim, os seus textos, as suas publicações, o modo como você lida com seu marido, ela começou a descrever tudo. Aquilo me causava muito mal e eu preferi me excluir. Você me aceita de volta? Aquilo deixou a minha amiga muito assim, assustada, porque assusta mesmo. Assusta e afasta a partir daí. Assusta e afasta. Só que aí você ouvindo dessa maneira e entendendo que realmente, e depois ela chegou a essa conclusão, que graças a Deus, aquela moça voltou e disse: me perdoa. Trouxe a bacia, uma toalhinha, e apesar de ser chocante, chorou, sofreu. Como assim? Tinha alguém dentro da minha casa invejando a minha vida, desejando a minha... Como assim? Mas e depois passa o sentimento, ela lida melhor com a emoção e diz assim: ai, pelo menos ela reconheceu, pelo menos isso. Então, Agora, Darleide, vamos pegar esse caso e dar uma olhadinha. Vamos. Será que essa pessoa que tinha esse sentimento deveria ir colocar justamente para a pessoa da qual ela sentia inveja? Não. Porque isso é o que chama contaminar o outro com a sua raiz de amargura. Então, existem pais, existem pessoas que acham que precisam confessar a raiva e a inveja que tem do outro. Quando ela faz isso, ela está destilando o veneno dela e contaminando o outro. Então, as suas emoções, elas são suas. Como você vai entregá-las? E de qual maneira e onde? Porque existe o lugar próprio. Então, existem pessoas que buscam um psicólogo e tratam disso com um psicólogo, um psicanalista, ou com um coach, ou com um conselheiro, Faz com um uma pastor. transferência, né? E, Darleide, é preciso pensar antes de falar o que você vai falar, para que evite contaminar o outro. Eu chamo isso de contaminar. E a palavra do Senhor traz muita orientação no livro de Provérbios, no Sermão da Montanha, se formos olhar, na oração do Pai Nosso, se formos olhar, a palavra de Deus, ela tem conselhos, determinações que são muito sábios em relação a isso, e o pastor Marcelo pode E como talvez que então a gente ilustrar se melhor. defende, Raquelzinha e pastor Marcelo? Como que a gente se posiciona? Como que a gente se coloca frente a situações ou a pessoas que agem dessa maneira? Existem Quando a gente famílias, percebe, é claro, sim, né? existem famílias que criam você para achar que tudo vai ser perfeito na vida, que todo mundo é bom. Aí você não cria o quê? O limite da sua personalidade em relação aos outros. Essa pessoa vai pastar bastante na vida para entender o quê? Não, ele só pode vir até aqui. E se eu o colocar no lugar dele, eu não estou fazendo coisa que é ruim. Não é? Às vezes, nós da religião, nós passamos essa falta de limite. Você ensina a criança o tempo todo, não, você tem que a perdoar, você tem que ser bonzinho com ele. E o outro socando a sua cara. Quando Jesus falou assim, olha, se ele bater no seu rosto, vira a tua face, Jesus não estava dizendo assim, vira para ele socar a sua cara do outro lado. Não era isso que Jesus estava dizendo. Era uma expressão do primeiro século que dizia o quê? Se não tem jeito a relação, vira o teu rosto e vai embora. Não fica ali, tá certo, aguentando todos aqueles vitupérios ali, porque aquela relação não vai dar em nada, pelo menos naquele momento. É verdade, que ótimo. Claro que é verdade, você Sim, não diria se não fosse verdade. Mas que ótimo. E Jesus não fez isso? Quando ele percebia que os fariseus iam, a relação ia ficar mais tóxica do que já era, Jesus fazia o quê? Ele ia para Galileia. E ele disse para os discípulos, se naquela casa você não for recebido, limpe até a poeira dos seus pés. Darleide, tem muita instrução na palavra que deve nos fazer analisar, pensar antes de falar e pensar antes de agir. Perfeito.
Isso que ele está trazendo para mim é novidade também, porque eu fico pensando muitas vezes se vem alguém para acertar a minha face, se eu virar a outra face, eu já mudei de posição. E se eu mudo de posição, aquele soco vai no ar. Então as pessoas precisam aprender a dançar mais. Ser bailarino com a vida, né? Com a vida. Com a vida, entendeu? Mude um pouquinho a posição dos seus pés. E quando você muda a posição dos seus pés, seu corpo acabou saindo daquele alinhamento. E a outra coisa dentro disso, eu digo baixe as expectativas em relação ao outro. Por favor, tem uma frase que eu vou dizer. Diga. Vai ficar gravada. Em algum momento, eu vou decepcionar você. Porque as pessoas têm expectativas muito altas em relação a você, Darleide. E pode ser que uma pessoa esteja olhando você pelas crenças e filtros que ela própria tem, querendo que você seja aquilo que você não é, que o Marcelo ou eu sejamos o que não somos. Perfeito, porque num primeiro momento, quando nós falávamos aqui, em algum momento você diz que eu também posso olhar para o outro pelo meu filtro e ver em você características más, características, né, que não me agradam, mas na verdade elas pertencem a você. Pela sua história, etc. Então, essa máxima também é verdadeira. Se esse filtro põe o outro com uma expectativa de que o outro seja além do que, né, a própria imagem, né, o que você percebe, você tende a se frustrar, porque ninguém é isso tudo na vida, né? Sempre há espaço para decepcionar alguém. Marcelo, então, assim, quando nós entendemos que numa relação há uma toxicidade, há um envenenamento, novamente nós vamos voltar para aquela questão de que depende agora do meu posicionamento, de me livrar dela. Fale-me um pouco mais a respeito disso. Veja só, Darleide, há algumas relações que elas são tão tóxicas que a única coisa que você tem que fazer é abandonar a relação. Por exemplo, eu não sei o que a doutora aqui pode dizer, mas na escola, quando eu vejo as crianças que são abusadas sexualmente pelo pai, eu já acompanhei muitos assim, que eram adolescentes, estavam sendo abusados, depois se tornaram adultos. A única coisa que eu pude dizer para essas pessoas, depois elas voltaram para me agradecer, foi assim: vai embora. Esquece o seu pai. Outra coisa, você não precisa chegar nele e dizer para ele que você está perdoando. Porque essas relações, elas estão dentro de você. Aquilo que está internalizado, você resolve com você. Foi aquilo que ela disse, a doutora, né? Você não precisa chegar para a pessoa e jogar todo aquele veneno esverdeado, né, sobre a pessoa. Não. Resolve dentro de você. Perdoa o pai que está aqui. Porque você internalizou essa pessoa em você. Conversa com essa pessoa. E não é coisa de louco, não, tá? Não. Porque todos nós temos essa pessoa dentro de nós. E vai viver sua vida. Né? Há algumas relações que dá para eu fazer o quê? Você mora a 500 quilômetros de mim e de vez em quando eu vou te visitar uma vez por ano. Né? Aqueles que dá para viver a 200. Aqueles que dá para a gente viver no mesmo bairro. Tem aqueles que dá para eu encontrar toda semana. E tem aquela pessoa, todos nós precisamos disso, que dá para eu ver todo santo dia. Né? Esses são os filhos que moram na mesma casa, a esposa, é o esposo, né? a esposa. E essas são as pessoas para ver todos os dias. Exato. Pelo menos a gente... Deveria. Ser assim. Há também na relação de trabalho. Perfeito. As pessoas, os colegas, o chefe, o subordinado e muitas vezes até o patrão. A gente vive mais com eles do que com os de casa. E pode ser também que seja o condutor daquele ônibus que você toma todos os dias. E as pessoas que estão dentro do mesmo ônibus todos os dias. Então, há pessoas com as quais se convive de fato todos os dias. A pergunta é: quem é você hoje que está convivendo com essas pessoas hoje? Essa é a pergunta. Porque a pessoa pode blindar-se, sim. Eu tenho trabalhado e atuado em relação a algumas pessoas que vêm me buscar para a cura de algum vício. E os vícios são complexos, Darleide. Eu tenho usado uma expressão: quer mesmo? Quer mudança mesmo? Está disposto a pagar o preço da mudança? Porque o preço é alto da mudança. Mas o preço é alto também de viver a vida que a pessoa está vivendo daquela maneira. O que você deseja? E a pessoa diz assim: mas para eu deixar esse vício, eu vou precisar eliminar muitas pessoas da minha vida, cortar relacionamentos. Aí eu pergunto de novo: o que é que você deseja para você? Que vida você quer levar? E onde você deseja estar daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano? E eu tenho usado uma expressão que vou repeti-la aqui e eu espero que você reflita sobre isso. Quer atravessar a ponte?
quer ir para a nova vida, quer ir para os novos sonhos, realizá-los, queime a ponte atrás de você depois que você passar. Porque se aquela ponte ficar ali, e se ela for uma tentação para que você volte para a velha vida, e você está dizendo com toda a segurança que deseja ter um novo viver, queime a ponte. E muitas vezes, Darleide, é preciso deixar todas as coisas para trás. E quem disse isso? O apóstolo. E isso é inspirado. Deixe para trás tudo e atravesse a ponte livre. Leve as pessoas com você. E algumas delas você só pode levar dentro de você. Exato. Como você acabou de dizer. E essa é uma linguagem metafórica importante. Há pessoas para serem guardadas no coração, mas que jamais podem entrar dentro da casa. Sim. Porque são pessoas que precisam de ajuda. Mas o abusador, será que ele é a pessoa que consegue ajudar o abusador? Pois é. Darleide, esses são os limites. É por isso que a nossa vida tem chave. Quem disse? O Senhor, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abre, se você quiser, e eu vou entrar. Mas será que ele vai entrar para uma visitinha? Quem entra para cear, jamais é para uma visitinha. Mas tem a outra voz. Eis que estou como um leão, ele diz, bramando, buscando a quem eu possa tragar. Abre a porta e vê o que acontece. Perfeito. Depende de você. Obrigada, Raquel. Pastor Marcelo e Raquel, eles estão fazendo muita gente aí do outro lado pensar, não é verdade? São palavras assim, muito bem colocadas, com conceitos muito claros. E agora, o que a gente vai fazer? Enquanto Raquel falava, dando continuidade à sua fala, inclusive, eu me lembrei de Jesus ter dito, se o teu olho te faz pecar, então vamos parafrasear aqui, não é nem parafrasear, é só colocar numa linguagem aqui do nosso dia a dia, né? Se te faz mal, o que te faz mal, lança fora. Tira. Mas aí alguém, pastor, aí me ajuda, porque eu tenho 2 minutinhos. Se aí do outro lado tem, eu disse assim, opa, então vocês, eu não sei por onde começar. Começa por onde? Como é que começa se livrando desse olho que faz pecar, dessa mão que faz pecar? Sabe, como fazer essa ruptura? Darleide, se há uma relação ruim, a primeira coisa que a Bíblia mostra é o perdão. Você nunca vai conseguir resolver um problema na sua vida, um problema sério, se você não estiver disposto a perdoar. Porque o perdão, ele não somente dá graça ao outro, dá graça a você também, te liberta ambos. E dá a oportunidade de fazer o quê? A cicatrização. Se você não cicatriza uma relação que foi ruim, ela vai ficar te intoxicando o resto da vida. Então, a primeira coisa eu diria, começa pelo perdão. Depois você vai colocar o quê? Os limites necessários para essa relação. Isso só o Espírito Santo pode dar para a gente. Pois é. Só ele vem na sua mente e começa a influenciar você. E também tem pessoas maravilhosas ao nosso redor. Se a sua mãe não consegue ser uma boa coaching para você, se o seu pai, se as pessoas que estão próximas a você, a sociedade sempre tem. Por isso que Deus não deixou a gente só com família. Porque às vezes a família está doente. Mas a sociedade pode fazer, a escola, a professora, o pastor, pessoas que são longe, estão distantes a você. Ao caso da Novo Tempo. Olha, né? nós aqui uma também, televisão né? faz isso também. Pastor, pelas muito pessoas. obrigada, viu? Eu que agradeço. Suas palavras, sua presença. Ficaria mais 2, 3 horas aqui com eles. Você também? Eu sei que sim. Raquel, muito obrigada. Volta mais vezes, viu? E a palavra que eu deixo hoje é sabedoria. Peça ao Senhor e Ele lhe dará. E você saberá como fazer. Marcelo, te espero outras vezes também, tá? Sempre. Você de casa também eu espero toda semana. E eu espero, principalmente, que cada palavra dita aqui tenha caído em seu coração. Já me ouviu dizer assim, como semente que dê bons frutos? Que assim seja. Experimente na sua própria vida. Os limites você põe quando você decide que alguma coisa precisa ser feita. E você vai, o próximo passo é, mas eu não sei por onde começar. Opa, mas já tem alguma coisa, um processo se deu e você sabe que precisa mudar. E aí vai buscar ajuda, como bem dito aqui. Agora eu vou dizer, abre a palavra de Deus agora, clama ao Senhor e diz, meu Deus, que palavra o Senhor tem para mim? O Senhor tem para mim. E aí você vai abrir a palavra de Deus. Não como quem está perdido simplesmente, pondo um dedo num texto qualquer, mas abre a palavra de Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Como eu lido com A, com B, como eu lido com minha esposa, como eu lido com meu marido, me ensina, Senhor. E aí você vai ler a palavra de Deus e Deus fala com você e Ele vai te dizer exatamente como essas palavras farão sentido na sua vida pelo caminho que Ele te manda percorrer. Entende?
Deus abençoe a você. Muito obrigada por sua parceria. Obrigada pelo coração aberto e deixa que o Espírito Santo responda as perguntas que não foram respondidas aqui. Um beijo e até semana que vem.